João capítulo 8, versos do 31 ao 36. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ontem a gente viu que em Romanos 10:9, a palavra diz que se confessarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador e crer em nosso coração, seremos salvos. E aqui em João, Jesus diz: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, o que Jesus está falando aqui, e o que a palavra inteira se confirma, é que primeiramente precisamos crer no Senhor. Crer é o primeiro passo. Portanto, se eu creio nele, eu acredito também no que ele diz. Para a gente entender isso, precisamos entender o significado de ser Senhor e o significado de ser servo, de ser discípulo. Ora, o servo, ele obedece em tudo ao seu Senhor. E o discípulo, ele aprende, ele recebe as lições que o seu mestre o ensina. Em Mateus capítulo 16, verso 24, diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Portanto, para ser discípulo de Jesus, para segui-lo, é preciso que eu renuncie a mim mesma. Renunciar aquilo que a gente acredita, renunciar o que a gente aprendeu desde a infância, renunciar o que a gente aprendeu com religiosidade, para que seja o Senhor que nos ensine, porque seremos seus discípulos, ou seja, seremos discipulados por Ele, pelo próprio Senhor, em Sua palavra. Aí no verso 32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Podemos trazer esse questionamento também para a nossa vida. Como seremos livres? Nunca servimos a ninguém, nunca fomos escravos de ninguém, nunca fomos presos. Como seremos livres? Aí no verso 34, Jesus diz: Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. A religiosidade, ela não transforma a nossa vida, porque nós caímos na tradição e nos rituais que tem as tradições e achamos que está tudo bem. E essa também é uma forma de ser escravo do pecado. Por quê? A verdade, que é Jesus Cristo, ela nos confronta, como a gente vê em Hebreus, capítulo 4, verso 12, que diz assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, a palavra de Deus é eficaz, ela nos conhece intimamente. A palavra de Deus é viva, é Jesus Cristo, e Ele nos conhece intimamente. Então ele diz: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E no verso 35 diz: Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Então, se permanecemos escravos do pecado, vai chegar uma hora que seremos expulsos para sempre da presença de Deus. Não permaneceremos na casa de Deus, porque não é a Deus que servimos. Ficaremos junto com aquele a quem servimos. Portanto, se sou escrava do pecado, o meu Senhor não é Deus, é outra pessoa. Aí no verso 36 ele diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Ou seja, para sermos livres, precisamos ser livres do pecado e servos do Senhor, porque não há como fugir disso. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Satanás. Então a escolha é minha. Mas aqui Jesus está dizendo para aqueles que creem nele. Lembra que a gente falou que o primeiro passo é acreditar? É crer nele. Então, se eu digo que creio nele, ele diz: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ou seja, se permanecerdes na minha palavra, sereis livres do pecado e passarão a ser meus discípulos, meus servos. Passarão a ser filhos de Deus. E o que significa crer nele? É dizer, eu acredito em Jesus, eu sei quem ele é. Olha o que a palavra diz em Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, se eu digo que creio nele, se eu acredito nele, eu conheço a sua palavra e a aplico em minha vida e vivo a sua palavra. Faço a vontade de Deus. Mas Satanás, ele é astuto. Ele vem desde os tempos antigos misturando mentiras com verdades para que o povo caia no mesmismo, caia na religiosidade e ache que está tudo bem, que é só fazer esses rituais e tá tudo certo. Vem também colocando na nossa mente que é muito difícil seguir a palavra de Deus, que é impossível uma pessoa seguir tudo que está na palavra. Cuidado, não vos enganeis. O que a gente precisa entender é que Jesus, ele morreu na cruz? Morreu na cruz, mas ele ressuscitou. Jesus está vivo. Jesus te ouve, Jesus te vê, Jesus te sente. Tudo que você quiser, tudo que você precisar, se você precisar de forças, se você precisar de um milagre, se você precisar de uma palavra, ele está aí do seu lado, é só você falar com ele. E você não precisa se deslocar da sua casa, ir até um templo, seja qual for a religião. Você pode falar com ele pessoalmente, nem que seja só em pensamento. Então diga para ele hoje, Jesus, eu reconheço que tu és o Senhor e Salvador. Eu recebo o Senhor no meu coração como sendo o meu Senhor. Eu não quero ser escravo do pecado. Eu quero ser tua serva. Eu quero ser teu servo. Eu quero servir a ti. Eu quero ser teu discípulo. Ensina-me, Senhor, a tua palavra. Liberta-me da escravidão do pecado. Me dá forças e ajuda-me a seguir a ti, a obedecer a tua palavra e a fazer a tua vontade.